Você já parou para pensar por que aquele cara que parece ter menos a oferecer consegue manter mulheres incríveis interessadas enquanto você, que se entrega completamente, vê o interesse dela desaparecer como fumaça? Nicolau Maquiavel escreveu algo que deveria estar tatuado na mente de todo homem. Os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, pois todos podem ver, mas poucos podem sentir. Ele não estava falando apenas de política, estava revelando uma verdade brutal sobre a natureza humana que se aplica diretamente aos seus relacionamentos. A realidade é esta: você está sendo lido como um livro aberto. Isso não é romântico, é estrategicamente desastroso. Cada mensagem desesperada, cada revelação prematura sobre seus sentimentos, cada movimento previsível está sendo catalogado, analisado e, inevitavelmente, desvalorizado. Jung dizia que tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Então me responda com honestidade: quantas vezes você já se sentiu frustrado ao perceber que quanto mais você se abria, mais distante ela ficava? Essa frustração não é coincidência, é o resultado de uma dinâmica psicológica que você precisa entender urgentemente. Hoje, vamos dissecar a anatomia do erro que está sabotando seus relacionamentos e descobrir como a sabedoria maquiavélica pode transformar sua abordagem amorosa. Prepare-se para uma jornada que vai desafiar tudo o que você acredita sobre vulnerabilidade, transparência e conquista. O erro fatal do homem transparente. Por que revelar tudo é sabotagem? Existe um momento específico em que você perdeu o controle da situação e provavelmente nem percebeu quando aconteceu. Foi quando você decidiu que ser autêntico significava expor cada pensamento, cada insegurança, cada movimento de sua alma para ela. Maquiavel chamaria isso de ingenuidade política, e nos relacionamentos, ingenuidade é sinônimo de derrota. A psicologia por trás dessa transparência destrutiva tem raízes profundas. Quando um homem se abre completamente, ele acredita estar demonstrando confiança e criando intimidade. Na realidade, está cometendo o que Jung identificaria como uma projeção da ânima, projetando na mulher sua própria necessidade de segurança emocional, assumindo que ela valoriza a mesma transparência que ele deseja receber. Mas aqui está a verdade inconveniente. A mente feminina é evolutivamente programada para testar e avaliar. Quando você remove todo o mistério, toda a incerteza, você elimina o que Schopenhauer chamou de a vontade de viver, aquela força vital que impulsiona a busca, a conquista, o desejo de desvendar o desconhecido. Pense assim: você já teve uma música favorita que tocou tanto que enjoou? O mesmo princípio se aplica à sua personalidade. Quando ela tem acesso total e irrestrito a quem você é, quando pode prever suas reações, suas palavras, seus próximos movimentos, você se torna comum. E o comum não desperta paixão, desperta tédio. O filósofo francês La Rochefort chamou sempre a algo de ridículo nos sentimentos daqueles que amamos. Isso não é crueldade, é natureza humana. Quando você expõe seus sentimentos prematuramente, quando revela suas cartas antes mesmo do jogo começar, você não está sendo corajoso, está sendo imprudente. Considere este cenário: 2 homens estão interessados na mesma mulher. O primeiro conta tudo sobre si na primeira semana: seus medos, seus sonhos, sua rotina, suas ex-namoradas, seus problemas familiares. O segundo revela informações gradualmente, mantém certas áreas de sua vida privadas, surpreende-a ocasionalmente com facetas inesperadas da sua personalidade. Qual deles você acha que manterá o interesse dela por mais tempo? A resposta é óbvia, mas a razão é mais profunda do que você imagina. Não se trata apenas de fazer-se de difícil, trata-se de compreender que o valor percebido está diretamente relacionado à escassez de informação. Quando você se torna um livro aberto, você se torna um livro lido. E livros lidos são guardados na estante, não relidos com paixão. Maquiavel observou: quem não é protegido pelos próprios crimes é, por nebulosa fantasidade, perigoso. No contexto dos relacionamentos, isso se traduz em manter camadas de complexidade que ela ainda não explorou,
aspectos da sua personalidade que ainda a intrigam, reações suas que ela ainda não consegue prever completamente. A psicologia do mistério. Como a previsibilidade mata a atração. A neurociência moderna confirmou algo que Maquiavel intuiu há séculos. O cérebro humano é viciado em dopamina. E a dopamina é liberada não quando obtemos algo, mas na antecipação de obtê-lo. Isso significa que o momento em que ela te decifra completamente é exatamente o momento em que seu cérebro para de liberar os químicos da atração. Pense no último filme de suspense que você assistiu. O que te manteve grudado na tela? Não foi saber o final. Foi a tensão de não saber. Foi a antecipação, a incerteza, a necessidade de descobrir o que viria a seguir. Seus relacionamentos funcionam exatamente da mesma forma, mas você tem transformado thrillers em documentários previsíveis. Jung falava sobre a importância da tensão dos opostos na psique humana. Nos relacionamentos, essa tensão é o que mantém a energia viva. Quando você remove toda a incerteza, toda a imprevisibilidade, você mata essa tensão vital. É como tentar manter uma fogueira acesa sem oxigênio. Impossível. Vamos analisar 3 cenários práticos onde a previsibilidade masculina destrói a atração. Primeiro, o homem que responde mensagens instantaneamente, sempre disponível, sempre previsível em suas reações. Ele acredita estar demonstrando interesse e dedicação. Na realidade, está comunicando que sua vida gira em torno dela. E isso não é atraente, é sufocante. Uma mulher quer ser importante na vida de um homem, não ser a vida dele. Segundo, o homem que concorda com tudo o que ela diz, que nunca oferece resistência intelectual, que se molda às preferências dela. Ele pensa estar sendo compreensivo e flexível. Na verdade, está se tornando um espelho sem personalidade própria. Como disse Oscar Wilde, seja você mesmo, todos os outros já foram escolhidos. Terceiro, o homem que revela todos os seus planos, que não tem surpresas, que é completamente transparente sobre suas intenções. Ele imagina estar construindo confiança. Na realidade, está eliminando a curiosidade. E sem curiosidade, não há busca. Sem busca, não há valorização. A psicóloga Helen Fisher descobriu que o cérebro apaixonado mostra padrões similares ao de um viciado. Mas aqui está o detalhe crucial. O vício não é na pessoa, é na incerteza sobre a pessoa. É na montanha-russa emocional de: será que ele gosta de mim? O que ele está pensando? Qual será o próximo movimento dele? Quando você remove essa incerteza sendo completamente previsível, você está literalmente desligando os circuitos neurais da paixão. É como dar toda a droga de uma vez para um viciado. O efeito não é mais intenso, é a overdose, seguida de abstinência. Maquiavel escreveu: é melhor ser temido do que amado, se você não puder ser ambos. Nos relacionamentos modernos, isso se traduz em: é melhor ser intrigante do que previsível, se você não puder ser ambos. O medo que Maquiavel mencionava não é terror, é a ansiedade deliciosa da incerteza. O medo gostoso de não saber exatamente onde você está pisando. Considere como as mulheres falam sobre homens que as marcaram. Ele era imprevisível. Nunca sabia o que esperar dele. Sempre me surpreendia. Raramente você ouve: ele era totalmente previsível e isso me deixava louca de paixão. A previsibilidade é o assassino silencioso da atração. A chave não é ser misterioso por ser misterioso. É ser genuinamente complexo, ter camadas reais de personalidade que ela ainda não explorou. É ter uma vida rica o suficiente para que você não seja completamente mapeável em algumas semanas de convivência. Se você está reconhecendo esses padrões em seus relacionamentos e quer descobrir como reverter essa dinâmica, deixe um comentário contando qual destes erros você mais comete. Sua honestidade pode ser o primeiro passo para a transformação que você precisa.
O jogo do poder silencioso. Estratégias maquiavélicas para relacionamentos. Maquiavel não era um manipulador cruel. Era um observador brilhante da natureza humana. Quando ele falava sobre poder, estava descrevendo dinâmicas que existem independentemente de nossa aprovação moral. Nos relacionamentos, essas dinâmicas são ainda mais intensas, porque envolvem não apenas razão, mas emoção, desejo e instintos primitivos. O poder silencioso não é sobre dominação ou controle abusivo, é sobre compreender que toda interação humana envolve uma dança sutil de influência, e você pode escolher ser um dançarino consciente ou um fantoche inconsciente das circunstâncias. A estratégia do espaço calculado. Gabor Maté observa que a proximidade sem limites não é intimidade, é fusão, e fusão é o oposto de relacionamento saudável. Quando você está sempre disponível, sempre presente, você não está sendo amoroso, está sendo invasivo. O espaço não é ausência de amor, é presença de respeito. Imagine um ímã. Dois ímãs muito próximos se repelem. A distância certa cria a atração magnética. Seus relacionamentos funcionam da mesma forma. O homem que entende isso cria espaço não por crueldade, mas por sabedoria. Ele sabe que a saudade é um ingrediente essencial da paixão. Isso significa ter uma vida própria, interesses próprios, momentos em que você simplesmente não está disponível, não porque está jogando, mas porque está vivendo. Quando ela percebe que você tem uma existência rica independente dela, você se torna mais valioso, não menos. A arte da revelação gradual. Maquiavel escrevia sobre a importância de mostrar apenas o que é necessário no momento necessário. Nos relacionamentos, isso se traduz na arte de se revelar em camadas, como um bom vinho, que revela notas diferentes a cada gole. Não se trata de mentir ou esconder quem você é. Trata-se de entender que a intimidade verdadeira é construída gradualmente como uma catedral, tijolo por tijolo, não em uma explosão de revelações. Quando você conta toda a sua história na primeira semana, você rouba dela o prazer da descoberta. Pense em seus filmes favoritos. Eles revelam tudo sobre o protagonista nos primeiros 10 minutos? Claro que não. Eles constroem o personagem ao longo da narrativa, revelando facetas que nos fazem reinterpretar tudo o que pensávamos saber sobre ele. Seja o protagonista de sua própria história, não o narrador ansioso que entrega o final antes do meio. O poder da reação inesperada. Jung falava da importância de não ser completamente previsível em nossas reações emocionais. Quando você sempre reage da mesma forma, você se torna psicologicamente mapeável. Ela sabe exatamente qual botão apertar para obter qual reação. Isso não significa ser instável ou bipolar, significa ter profundidade emocional suficiente para que suas relações sejam genuinamente variadas dependendo do contexto. Às vezes, você é o homem que ri de uma provocação, às vezes é o homem que responde com seriedade, às vezes você é carinhoso, às vezes você é desafiador. A previsibilidade emocional é como um instrumento musical com uma nota só. Pode ser bonita inicialmente, mas logo se torna monótona. Seja uma sinfonia, não um metrônomo. A estratégia do investimento espelhado. Maquiavel entendia que as pessoas valorizam aquilo pelo qual precisam lutar. Quando você investe mais energia no relacionamento que ela, você cria um desequilíbrio que inevitavelmente leva à desvalorização de sua pessoa. Observe o nível de investimento dela emocional, temporal, comunicativo e mantenha o seu ligeiramente abaixo. Não por mesquinhez, mas por estratégia psicológica. Quando ela percebe que precisa se esforçar um pouco mais para ter sua atenção total, essa atenção se torna mais valiosa. É como a economia básica, oferta e demanda. Quando você está sempre em alta oferta e baixa demanda, seu valor despenca. Quando você mantém uma oferta controlada e permite que a demanda cresça naturalmente, seu valor se aprecia. O homem que domina essa estratégia nunca persegue. Ele atrai. Nunca implora por atenção. Ele a conquista através da escassez calculada de sua presença total. A arte da vulnerabilidade calculada. Quando e como se abrir sem se expor. Aqui chegamos ao paradoxo mais sofisticado da dinâmica relacional masculina. Como ser autêntico sem ser autodestrutivo?
Como criar intimidade sem criar previsibilidade. Como se abrir sem se expor. Maquiavel chamaria isso de a arte de mostrar força através da vulnerabilidade controlada. A vulnerabilidade não é fraqueza, é coragem. Mas, como toda arma poderosa, precisa ser usada com precisão cirúrgica, não como uma bomba que destrói tudo ao redor. A diferença entre vulnerabilidade atrativa e vulnerabilidade repulsiva está no timing, no contexto e na dosagem. O timing da revelação emocional. Jung observava que a prematuridade é o pecado contra o espírito do tempo. Nos relacionamentos, revelar emoções profundas muito cedo é como servir o prato principal antes do aperitivo. Pode ser delicioso, mas está fora de ordem e arruína a experiência gastronômica. A vulnerabilidade atrativa acontece quando ela já investiu emocionalmente em você, quando já existe uma base de atração e respeito estabelecidas. É nesse momento que uma revelação pessoal se torna um presente, não um fardo. Antes disso, é como dar joias para alguém que ainda não sabe seu valor. Considere a diferença. Contar sobre suas inseguranças na segunda semana versus contar sobre elas depois de 3 meses de uma conexão sólida. No primeiro caso, você parece instável. No segundo, você parece humano. O conteúdo é o mesmo, mas o contexto transforma completamente o significado. Existe um teste simples para saber se é o momento certo. Ela já demonstrou vulnerabilidade equivalente? Se você está sempre sendo o primeiro a se abrir, o primeiro a revelar, o primeiro a se expor, você está desequilibrando a balança emocional. A intimidade verdadeira é uma dança, não um monólogo. A dosagem da autenticidade. Maquiavel entendia que a verdade deve ser administrada em doses que o receptor possa digerir. Isso não é manipulação, é sabedoria comunicativa. Quando você despeja toda a sua complexidade emocional de uma vez, você sobrecarrega o sistema dela. A vulnerabilidade eficaz é como um bom whisky, forte, mas em pequenas doses que permitem saborear cada nuance. Revele uma insegurança, mas não todas. Conte uma história pessoal, mas não sua autobiografia completa. Mostre uma faceta mais profunda, mas mantenha outras em reserva. Pense assim: você tem uma coleção de 100 histórias pessoais significativas. O homem desesperado conta 50 delas na primeira semana. O homem estratégico conta uma por mês, criando momentos especiais de conexão que ela vai lembrar e valorizar. Qual abordagem você acha que constrói intimidade mais duradoura? Isso cria o que os psicólogos chamam de revelação recíproca gradual, um processo onde vocês dois se abrem em camadas sincronizadas, construindo intimidade de forma orgânica e sustentável. A vulnerabilidade como demonstração de força. Existe uma diferença fundamental entre se abrir por necessidade emocional e se abrir por escolha consciente. O primeiro comunica carência. O segundo comunica confiança. Quando você compartilha algo pessoal porque precisa que ela saiba, você está usando ela como terapeuta. Quando você compartilha porque escolhe confiar nela com essa informação, você está oferecendo um presente. Aqui está um exemplo prático. Em vez de dizer, eu sempre tive medo de não ser bom o suficiente e preciso que você me diga que sou, você diz, passei por uma fase difícil na adolescência onde questionei muito o meu valor próprio. Foi um período que me ensinou muito sobre resiliência. Viu a diferença? O primeiro é um pedido de socorro. O segundo é uma revelação de crescimento. O contexto da abertura emocional. Maquiavel sabia que o contexto determina o significado de qualquer ação. Chorar assistindo um filme tocante comunica sensibilidade. Chorar porque ela não respondeu sua mensagem comunica instabilidade. A emoção é a mesma, mas o contexto transforma completamente a percepção. Abra-se em momentos de força, não de fraqueza. Compartilhe suas vulnerabilidades quando você estiver em uma posição emocional sólida, não quando está precisando de validação. Isso cria uma associação psicológica entre sua autenticidade e sua estabilidade. O contexto ideal para a vulnerabilidade é quando vocês estão em um momento de conexão natural. Talvez depois de uma experiência compartilhada significativa ou durante uma conversa profunda que ela iniciou. Nunca force uma revelação pessoal em um momento inadequado só porque você precisa se abrir. A regra do investimento emocional proporcional. Aqui está uma verdade que poucos homens compreendem.
O nível de vulnerabilidade deve ser proporcional ao nível de investimento emocional dela. Se ela ainda está testando as águas, você deveria estar fazendo o mesmo. Se ela está mergulhando fundo, então você pode considerar fazer o mesmo. Isso não é frieza calculista, é inteligência emocional. É reconhecer que relacionamentos saudáveis se desenvolvem em sincronia, não como uma pessoa correndo na frente enquanto a outra ainda está amarrando os sapatos. A técnica da vulnerabilidade indireta. Uma estratégia avançada é a vulnerabilidade indireta. Revelar aspectos profundos de sua personalidade através de histórias sobre outros ou situações externas. Em vez de dizer, eu tenho medo de abandono, você conta sobre como observou um amigo lutando com isso e o que aprendeu sobre a natureza humana através dessa experiência. Isso pode permitir que ela veja a sua profundidade emocional e capacidade de reflexão, sem que você pareça estar pedindo ajuda ou validação. É vulnerabilidade com dignidade mantida. O poder do silêncio estratégico. Às vezes, a vulnerabilidade mais poderosa é saber quando não se abrir. Quando ela está claramente testando seus limites, tentando extrair informações ou reações emocionais, o homem sábio mantém sua compostura. Ele entende que nem toda pergunta merece uma resposta completa, nem toda provocação merece uma reação. O silêncio estratégico comunica que você tem profundidade, mas também tem limites. Que você é acessível, mas não desesperado. Que você pode ser vulnerável, mas apenas quando escolhe sê-lo. O homem que domina essa arte sabe que a vulnerabilidade verdadeira não é sobre expor suas feridas, é sobre mostrar sua humanidade sem comprometer sua força. É ser real, sem ser desesperado, autêntico, sem ser autodestrutivo. É entender que a intimidade mais profunda nasce não da exposição total, mas da revelação cuidadosa e respeitosa de quem você realmente é. A verdade é que você não precisa se tornar um manipulador frio para aplicar esses princípios. Precisa se tornar um estrategista consciente de sua própria vida amorosa. Maquiavel não estava ensinando crueldade, estava ensinando realismo. E a realidade é que relacionamentos funcionam melhor quando existe equilíbrio, mistério e respeito mútuo, não quando um dos lados se entrega completamente enquanto o outro ainda está decidindo se quer ficar. Resumindo as estratégias práticas. Mantenha camadas de complexidade. Não seja um livro que se lê em uma tarde. Seja uma biblioteca que leva tempo para ser explorada. Cultive interesses, projetos e aspectos de sua personalidade que ela ainda não conhece completamente. Cultive uma vida própria. Sua existência não pode girar em torno dela. Tenha objetivos, amizades, paixões e momentos que são exclusivamente seus. Isso não é egoísmo, é atratividade. Pratique o investimento espelhado. Observe o nível de energia que ela coloca no relacionamento e mantenha o seu ligeiramente abaixo. Deixe que ela venha até você de vez em quando. Domine o timing da vulnerabilidade. Abra-se quando estiver em posição de força, não de necessidade. Revele-se gradualmente, como um bom uísque que mostra suas notas aos poucos. Seja imprevisível nas pequenas coisas. Varie suas reações, surpreenda-a ocasionalmente. Mantenha curiosa sobre seus próximos movimentos, sem ser instável ou confuso. A implementação desses princípios não acontece da noite para o dia. Como Jung observava, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Este despertar para suas próprias dinâmicas relacionais é o primeiro passo para a transformação. Comece pequeno. Escolha uma estratégia. Talvez criar mais espaço em suas comunicações ou revelar menos sobre seus planos futuros. Observe como ela reage. Note como você se sente quando não está constantemente disponível ou previsível. Lembre-se, o objetivo não é manipular ou controlar, mas sim criar relacionamentos mais equilibrados e duradouros, onde ambos os lados se valorizem mutuamente. Quando você para de se entregar completamente e começa a se valorizar adequadamente, você não está sendo cruel, você está sendo sábio. Maquiavel escreveu que a fortuna favorece os audazes. Nos relacionamentos, isso se traduz em a atração favorece aqueles que têm coragem de não se entregar completamente, que mantêm a sua dignidade e valor próprio, mesmo quando estão apaixonados. Sua jornada de transformação relacional começa agora. Pare de ser um livro aberto e comece a ser um mistério fascinante que vale a pena ser desvendado.
Ela não está apenas lendo os seus movimentos, ela está decidindo se você vale o investimento emocional dela. Faça-se valer a pena. Se este conteúdo ressoou com você e você quer continuar essa jornada de autoconhecimento e transformação pessoal, se inscreva no canal Refúgio da Alma. Aqui exploramos semanalmente os aspectos mais profundos da psique masculina, relacionamentos e crescimento pessoal com a profundidade que você merece. Não perca os próximos insights que podem revolucionar não só os seus relacionamentos, mas sua vida como um todo. Aperte o botão de inscrever-se e ative o sininho. Sua evolução pessoal agradece.